Olá a todos e a todas, meu nome é Tiago, eu sou mestre em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da UFMG e para o colóquio de hoje, do Grupo de Pesquisa de Teatro e Tradução, eu vou apresentar uma comunicação a qual eu dei o nome de A Cena no Texto Teatral, na Aurora do Impresso. Embora sejam instâncias discursivas distintas, escritura e oralidade, texto e cena se encontram inevitavelmente dentro do fenômeno teatral. Não obstante a inércia da escrita a sufocar nas línguas os ecos da voz viva, como denuncia Paul Zumthor, o teatro foi, desde a sua gênese, uma prática artística dobrada, bifacetada tal qual a conhecemos hoje. E uma dobra é uma sorte de eixo que liga duas partes, que, embora ocupem dois espaços, se complementam, integram uma coisa só. Talvez por isso a semióloga Anne Bersfeld afirme em seu Paralelo Teatro que a tarefa do dramaturgo é fazer do texto teatral uma leitura que se projeta em uma representação eventual. Ou também o semiólogo Fernando de Toro identifique no texto dramático uma matriz potencialmente encenável. Ambas as compreensões supõem uma consciência aguçada da dobra teatral, que tem precedentes registrados na cultura gráfica, ao menos a partir do Renascimento, na aurora europeia do impresso e do drama visto como fenômeno editorial. Ao referir-me a uma consciência da dobra, penso nos distintos esforços gráficos empreendidos entre os séculos XVI e XVIII que buscaram, com mais ou menos sucesso, estabelecer uma aproximação entre escrita e performance. Esses esforços serão discutidos aqui a partir da exposição de casos estudados pelo historiador Roger Chartier, na obra Do Palco à Página, pretendendo com isso demonstrar que o aproveitamento de dispositivos da própria escrita e de outros recursos tipográficos que a imprensa passa a oferecer deram ensejo à criação de uma linguagem gráfica responsável por aproximar o drama inscrito de sua oralidade e de outros sistemas significantes que compõem a performance teatral. No primeiro capítulo do livro, Formas de Oralidade e Publicação Impressa, Chartier expõe alguns fatos que nos interessam, como a iniciativa do poeta seiscentista francês Pierre de Ronsard, que em seu Resumo da Arte Poética Francesa, essa é a sua obra, recomendava a supressão, na ortografia, de letras supérfluas à fala, como a substituição de qualité por qualité e de language por langage, e também a adoção de grafias do espanhol que representassem melhor alguns fonemas da língua francesa, como o N com tio para a palavra Monseigneur. No mesmo século, na Inglaterra, são mencionados dois esforços semelhantes, cujos títulos já dão conta de seus propósitos. Um manual que intitulou-se Manual da Ortografia, contendo o método certo e suas justificações de como escrever ou pintar a imagem da voz humana do modo mais próximo do natural. Esse é o nome de uma obra de John Hart, obra publicada em 1569. E também uma outra iniciativa chamada Manual para a Retificação da Ortografia do Discurso em Inglês, do impressor William Bullockar, publicado 11 anos depois. Embora documentem um vínculo ainda profundo, para não dizer indissociável, da poesia com o modo oral de transmissão, estes exemplos, voltados à pronúncia das palavras, foram tidos à época como radicais e ousados. Em oposição a essa desmesura por parte de escritores reformistas, frequentemente ridicularizados, chamados de pedantes pelos dramaturgos, como aponta Chartier, o historiador discute iniciativas, em sua opinião, mais moderadas e, por isso, mais determinantes à época, encabeçadas também por outros agentes do impresso, como editores, revisores, impressores. Neste contexto, é digno de nota um recurso adotado nos 4 volumes da Franciade, a epopeia inacabada de Pierre de Ronsard, que consistiu em usar sinais de pontuação em favor da enunciação do discurso, como fica exemplificado neste trecho presente nas advertências ao leitor.
O trecho é: suplico-te ainda, e ele fala ao leitor, desde já, que sempre que vires este sinal, e aí tem o sinal de ponto de interrogação, eleves um pouco a tua voz para dar graça ao que está sendo lido. Também menciono o caso da publicação A Pontuação da Língua Francesa, do autor e editor Étienne Dolet, publicada em 1540. Essa obra designa extensões distintas para as pausas da fala segundo os símbolos vírgula, dois pontos e ponto final. Chartier nos conta que as convenções de Dolet foram tão determinantes que 2 séculos depois os dicionários seguiam preconizando essas convenções. No âmbito do teatro, o historiador se atenta para o pendor de alguns dramaturgos para levar a performance ao texto dramático, ou melhor, à obra impressa que o publica, e o caso de Molière nos ajuda a entendê-lo. Se por um lado é conhecida a resistência de Molière em publicar as próprias obras, já que na época a publicação de uma peça dava o aval para que outras trupes pudessem encená-la, por outro lado, em razão do aparecimento de cópias piratas de seus textos, obtidas sem autorização de impressão do governo real, ele se viu obrigado a fazê-lo. Tal necessidade, somada à sua convicção de que uma obra teatral deveria ser julgada não pela sua leitura, mas por sua representação, talvez expliquem por que Chartier atribui a Molière, se não a intenção direta, ao menos uma inclinação em levar a ação para o texto impresso, sobretudo a partir de sinais de pontuação. Contribui para esse diagnóstico de Chartier a análise sistemática que ele levou a cabo em distintas edições das peças do comediante e que o conduzem à constatação de uma ligação evidente do dramaturgo com a oralidade. Isso se deve ao fato de Chartier ter atestado uma presença mais forte de sinais gráficos nas edições originais, datadas de meados do século XVII, se comparadas às edições tardias, por sua vez, publicadas entre fins do século XVII e o século XIX. Naquelas, ou seja, nas edições mais feitas durante a vida do Molière, encontra-se uma abundância de vírgulas e letras maiúsculas usadas para distinguir os falares dos personagens, como é o caso do Mestre de Filosofia e do Mestre da Dança, da edição de 1669 de O Burguês Fidalgo, que é uma obra do Molière. Trata-se, para o historiador, de dispositivos que dão ao leitor 2 possibilidades. Uma, a de relembrar a performance dos atores, caso ele tenha visto o espetáculo, ou, caso contrário, a de imaginá-la. Na cena dos retratos de um misantropo, na edição de 1667, um outro exemplo, há a presença de 6 vírgulas a mais do que em edições mais modernas, o que permite, na visão de Chartier, que, entre aspas, se reconstrua o modo como Climene, isto é, como a atriz que interpreta o papel de Climene, deve enfatizar algumas palavras, introduzir pausas ou elaborar a sua gestualidade. Fecha aspas. No que diz respeito a enfatizar palavras, é digno de nota o exemplo que o autor nos dá dos últimos 2 versos de O Tartufo ou o Impostor, em cujas edições mais modernas não há o emprego de vírgulas, mas na edição de 1669, essas vírgulas parecem ter uma funcionalidade bem importante, como vemos no seguinte exemplo. São 2 versos. E com enlace afável coroarem Valério a flama de um amante generoso e sincero. A última vírgula, que antecede a palavra sincero, assinala a pausa que irá conferir o tom irônico da fala, já que o predicado que será proferido em seguida, sincero, é antônimo daquele que dá título à peça, tartufo, ou aquele que engana. Contemporâneo e conterrâneo de Molière, o escritor Jean de la Bruyère dá mais exemplos do que Chartier chamou de, entre aspas, zelo que alguns autores dedicavam à pontuação das edições impressas de suas obras. Fecha aspas.
Escrúpulo este que é certamente indicativo de um preparo textual voltado a um tipo específico de recepção, a leitura em voz alta em eventos seletos. Dentre os exemplos dados, destaco aquilo que Chartier considera como intenção do próprio autor, dar às suas máximas o status de partituras musicais, abro aspas, sem a interrupção de pontos finais, com uma alternância de sequências agitadas, cujo ritmo é dado por uma sucessão de vírgulas, e de sequências mais longas, sem pontuação. Fecho aspas. As maiúsculas e o itálico também têm a sua contribuição para o caráter oral das sentenças de Os Caracteres, uma obra de Jean de la Bruyère. Tanto as primeiras, as maiúsculas, quanto o itálico, tanto as maiúsculas, usadas em palavras no meio da frase para que o orador as enfatizasse por meio de pausa ou de elevação de voz, quanto o itálico, usado como aviso de ironia, são, para Chartier, indiciais de grande influência desses dispositivos sobre o sentido do texto, contribuindo para, abre aspas, os efeitos visuais e semânticos produzidos pelas formas de inscrição do texto na página. Fecho aspas. Até aqui, nós acompanhamos iniciativas que buscaram promover uma aproximação do texto com a cena na esfera oral do discurso. Mas o mundo editorial perseguiu outros sistemas significantes da cena com a ajuda daquilo que a imprensa agora torna mais operacional, os paratextos. É o caso de edições setecentistas francesas que fazem uso de dispositivos paratextuais com o intuito de, nas palavras de Chartier, reduzir a distância entre o palco e a página. No ano de 1666, sai a publicação de O Amante Médico, de Molière, em cuja advertência ao leitor se lê, abro aspas, é sabido que as peças só são feitas para serem representadas, e eu só aconselho a leitura desta às pessoas que têm olhos para descobrir, pela leitura, todo o jogo teatral. Fecho aspas. A despeito da fidelidade ao palco demonstrada pelo autor de comédias, já advertida aqui, parece ter sido grande o seu esforço, certamente em conjunto com outros agentes do livro, em pelo menos insinuar o mundo cênico na página. Atestam-no, além do que já comentei na esfera enunciativa, as gravuras presentes nos frontispícios de várias edições de seus textos, levadas a cabo quando ele ainda estava vivo. Por ilustrarem uma cena específica da peça, elas sugeriam elementos da encenação, como o cenário, os figurinos, e ofereciam ao leitor, portanto, matéria imaginativa para vislumbrar a cena. Outro dispositivo identificado por Chartier diz respeito às indicações cênicas, que, abro aspas, faziam com que os leitores imaginassem as entradas e saídas, os movimentos, enfim, a interpretação dos autores. Fecho aspas. Trata-se, para Chartier, de recursos que permitiam que parte da encenação passasse para dentro dos limites do texto impresso. A exposição feita aqui joga luz a um período histórico que, em meio à constituição de uma cultura editorial, se atenta para a problemática da relação texto-representação, considerando, sobretudo, que a partir dali o texto alcançará uma recepção cada vez mais numerosa e diversa. Não se trata aqui de defender a coincidência entre um e outro. De fato, a distância entre texto e espetáculo é inegável por diversos motivos, e se torna ainda maior quando, no século XX, a encenação conquista um espaço criativo que extrapola os limites do texto. Trata-se, por outro lado, de entender que o texto dramático não é fechado em si mesmo, que há nele, desde sua composição primária, desde a composição do dramaturgo, uma rachadura de onde se vislumbra o seu fora, a encenação, e que tal dinâmica de inscrição e virtualidade compõe o horizonte de expectativa do leitor. Pensado para uma recepção, um texto teatral não aterriza nos olhos do leitor simplesmente como um conjunto de letras organizadas. Graças a um pensamento editorial, visual e tipográfico, as páginas em que ele se inscreve estão ocupadas por outros elementos responsáveis por produzir efeitos semânticos e estéticos e, de algum modo, registrar a performance
que é certo está sob vários fatores implicada na criação do dramaturgo. Agradeço pela possibilidade de participar e de contribuir para o colóquio e espero que a apresentação nos renda boas discussões.